eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo quando eu era responsável por uma operação, quando eu era gestor de uma operação de um centro de distribuição. E esse CD, né, o CD, ele era vital para os resultados comerciais daquela área de negócio que eu trabalhava. Em torno de 80% do faturamento do CD, 80% do faturamento daquela unidade de negócio vinha do CD que eu era responsável. Então era uma baita responsabilidade. E naquela época a gente estava migrando para a nota fiscal eletrônica. Eu não sei se você já estava trabalhando na logística naquela época ou não. Se você já estava trabalhando, talvez até você vai se sentir aí nessa minha história, o que aconteceu comigo, né? Essa minha experiência, você talvez até tenha passado pela mesma situação que eu passei. E naquela época da migração para a nota fiscal eletrônica, a equipe de logística, né? Logística, faturamento, todo mundo, tinha feito todos os testes, né? O teste lá para fazer o Go Live, né? Junto com a TI, foi tudo feito pelos usuários e tudo estava funcionando perfeitamente. A gente precisava começar porque era uma obrigação, né? A gente tinha que fazer isso para cumprir a legislação. Então, todos os testes foram feitos, tudo funcionando perfeitamente. E no primeiro dia, realmente, tudo funcionou certinho. Deu umas pequenas ocorrências ali, uns pequenos problemas, mas a equipe de TI conseguiu resolver de forma rápida, então não foi nada que impactasse significativamente a operação. E acabou que todos os caminhões que carregaram, né, no CD naquele dia, eles foram faturados sem nenhum problema. Tudo fluiu da melhor forma possível. E eu lembro que a gente estava na última semana do mês, né? E geralmente a última semana do mês ela tem uma concentração de faturamento e consequentemente de carregamento também. E no dia seguinte, né, do primeiro dia de implantação, eu ia para o nosso escritório central, que eu tinha uma reunião com a área comercial para falar sobre o final do mês e para falar também sobre a questão da migração dessa nota fiscal eletrônica. Era um dos assuntos que estava em pauta. E nesse dia, no dia da reunião, no caminho, né, para o escritório central, eu fui informado que a gente começou a ter uma série de problemas para conseguir fazer o faturamento. Problemas a ponto de que a gente não conseguia mais faturar absolutamente nada. Nada a gente conseguia emitir uma nota. E durante aquela reunião que eu estava tendo com a área comercial, é claro que eu comentei sobre essa situação, comentei do problema que a gente estava tendo, mas eu comentei também que no dia seguinte, no dia anterior, a gente teve alguns pequenos problemas e foram rapidamente solucionados. A TI agiu bem rapidamente. Então, eu também comentei que a TI já estava trabalhando para resolver o problema daquele dia. Só que realmente a gente imaginava que seria algo bem simples, né? Porque no dia anterior foram situações bem simples, foram rápidas de se resolver. Só que demorou muito mais tempo do que a gente imaginava. Os problemas que deram foram bem diferentes e a gente não estava conseguindo resolver aquele problema. O sistema não voltava e a gente não conseguia faturar absolutamente nada. Bom, eu voltei dessa reunião direto para o CD para acompanhar junto com a equipe o que estava acontecendo, como é que estava a situação. E a gente já tinha dentro do CD em torno de uns 50, 60 caminhões ali, carretas, paradas aguardando o carregamento. Consequentemente, a gente tinha aí os seus 50, 60 motoristas ali nervosos, reclamando da demora e querendo ir embora. Quem que trabalha com logística que nunca viu como é que é lidar com o motorista? O motorista tem um tempo dele, ele não quer ficar esperando. Ele chegou para carregar em tal horário e não quer ficar muito tempo lá aguardando ali para carregar, porque ele quer viajar para conseguir uma nova carga. Normal. E nessa situação, eles já estavam muito tempo parados lá dentro. E aí, o que a gente vai fazer? 50, 60 carretas paradas dentro do CD, aí seus 50, 60 motoristas ali, nervosos, reclamando, querendo ir embora. Era uma situação extremamente estressante. Era final do mês e a gente precisava faturar aqueles volumes e os clientes precisavam receber as cargas. E a gente não conseguia faturar nada porque o sistema estava com problema. E aí, o que eu vou fazer? A TI estava trabalhando já, a TI estava fazendo a parte deles. A TI estava trabalhando pesado para resolver aquele problema, porque sabiam da urgência daquilo, da importância que tinha em resolver aquilo. Afinal das contas, o faturamento é o resultado da empresa.
E, sabe, todos os transtornos que operacionalmente nós estávamos tendo por não conseguir fazer um faturamento. E aí, eu faço para você uma pergunta. Será que se eu ficasse nessa situação extremamente estressante, se eu ficasse mal-humorado, será que isso ia resolver mais rápido o problema? O que você acha? Você acha que eu ficar bravo, ficar esperneando, ficar com baita de um mau humor, ia fazer com que a solução saísse mais rápido? É claro que não. Pelo contrário, isso ia me deixar mais tenso ainda do que a situação já estava deixando e não ia resolver absolutamente nada. Eu ficar mal-humorado, eu ficar irritado. É claro que você tem que dar atenção, você tem que ficar focado em resolver aquela situação. Mas o mau humor não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário, se eu ficasse mal-humorado, se eu ficasse irritado, eu não ia conseguir parar para pensar em como que eu ia fazer para acalmar o ânimo, né, daqueles 50, 60 motoristas que estavam na operação. Ali aguardando carregamento, nervosos, querendo ir embora. E nem eu ia conseguir pensar junto com a equipe numa estratégia para que a gente pudesse recuperar todo o atraso de tempo e que a gente conseguisse faturar todos os pedidos dentro do mês. Não tinha, se eu ficasse mal-humorado eu não ia conseguir fazer isso. Só que tinha gente na equipe que não conseguia ver solução. Tinha gente que quando eu cheguei lá no CD estava apavorado com tudo que estava acontecendo. E essas pessoas simplesmente travaram. Elas não conseguiam fazer mais nada. Falaram, meu Deus do céu, o mundo caiu, o mundo despencou. Elas ficaram desesperadas. Só que eu sabia que toda aquela situação ela ia acabar. E aí o que a gente fez? O que eu fiz, né? Juntei todo mundo, chamei a equipe, vamos pensar o que a gente tem que fazer aqui. O que nós vamos fazer, quais são as ações que a gente precisa fazer para que a gente consiga acalmar os motoristas, que a gente consiga atender as necessidades dos motoristas naquele momento que eles estavam lá dentro, o que a gente poderia fazer para proporcionar para eles o menor inconveniente possível, já que já estavam ali irritados. O que a gente poderia fazer para minimizar isso? E também o que a gente deveria fazer para que depois que aquela situação fosse resolvida, aquele problema de sistema fosse resolvido, o que a gente precisaria fazer para carregar tudo rapidamente quando o sistema voltasse ao normal. E a gente conseguiu, enfim, ver uma luz no fim do túnel. E até aqueles profissionais que estavam ali extremamente negativistas, extremamente mal-humorados, aqueles que não conseguiam enxergar uma única solução, que estavam achando que não conseguiam, né? Eles estavam extremamente negativos com o desfecho daquela situação. Até esses profissionais, depois dessa conversa, depois desse alinhamento entre nós, essa discussão, vamos assim dizer, até esses profissionais conseguiram ficar mais confiantes e melhor-humorados. Por que eles ficaram melhor-humorados? Porque eles, enfim, viram uma luz no fim do túnel. Eles viram que sim, tinha uma solução. Eles conseguiram enxergar além do problema. Eles não pararam no problema. Eles estavam bloqueados pelo pensamento negativista, pelo mau humor, eles estavam bloqueados de conseguir pensar em alguma solução. Mas a partir do momento que a gente conseguiu acalmar todo mundo e trazer todo mundo para pensar, vamos pensar o que a gente tem que fazer para dar certo, mudou. Eles ficaram muito mais confiantes. E esse clima positivo fez com que a gente superasse aquela situação extremamente estressante, mantendo o bom humor, mantendo o pensamento positivo, e a gente conseguiu fazer lá o faturamento dentro do mês, a gente conseguiu resolver o problema. Foi fácil? Claro que não foi extremamente difícil. Mas a gente conseguiu pensar de forma positiva, mantendo ali um humor, um bom humor. E no final, tudo deu certo.